Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Daí você foi pro The Voice, a gente não falou sobre isso. Nossa, eu babei. Nossa, sim, The Você Voice babou foi mesmo. louco, babei. Pegou isso, Vitão? Cortes, Pô. dá e baba. Então, Então tá tudo bem. qual que era a pauta? The Voice. The Voice Brasil. Então, Por que você entrou? Você recebeu ligação? Então, eu fazia os covers nessa época. Eu lembro que eu tava com uns 40, 50 mil inscritos no meu canal, assim. Eu não tinha muito, mas eu tava crescendo. Eu tava numa... Comparado com o que as pessoas consideram muito hoje, na época era muito pra mim, mas comparado com o que as pessoas acham hoje, muito não é, né? 40 mil inscritos. Mas eu tava numa crescente, assim, boa. E eu tinha tentado o X Factor em 2016. E assim... Eu falei que Graças Deus... a Deus que eu não entrei. Então, da mesma forma que eu não passava em nenhum festival da minha escola, eu também não passei no X Factor. Ótimo. Quando a Carol tava aqui, eu falei pra ela que erro que foi esse programa, lembra? Falou, Nossa, falou mesmo. desculpa a todos de Ferreira, eu sei, eu te amo Não. muito, mas... Rick Bonadil, beijo. Aline Rosa, beijo. De Beijo a todos todo os mundo. envolvidos, mas não foi legal. Aliás, a Jenny Mosello, que ficou em segundo, se eu não me engano. Na real, tinha gente muito talentosa lá, mas fizeram o programa ser uma coisa estranha. Mas assim... Do meio pra frente. Jenny Mosello é uma pessoa que eu tenho contato hoje, que fez X Factor e é super talentosa, Talentosa assim, pra caramba. e que o programa realmente, nossa, foi um surto. Mas Coletivo. Ninguém nunca mais falou dele, você reparou? nem teve de novo. Não teve. E engraçado, porque o X Factor era um big deal pra mim nos Estados Unidos. Então, quando teve, eu falei, nossa, eu acho que eu vou tentar. Você acompanhava lá. Nossa, então. E foi muito próximo, assim. Não foi tão próximo, né? Pensando em 2012, 2016, mas assim. Foi eu falei, próximo. vou ter a minha tentativa. Eu ainda tava no fandom, se eu não me engano. Tanto que eu já tava começando a transitar pra DAI, assim. E eu lembro que eu tinha um contato com os pais das meninas. E eu tinha um contato com o pai da Lauren e o pai da Ali. E nesse Outro hotel que nível. eu fiquei, eu conversei com o pai da Lauren. E eu fiz uma música pra Lauren. E foi uma semana antes, se eu não me engano, de ir pro X Factor. Ou uma semana depois de ir pro X Factor. Eu tinha sido negada no X Factor. O cara falou assim pra mim. Eu fiquei horas e horas na fila. Num calor do caramba, depois num frio do caramba. Depois num frio do caralho. E aí, tipo assim, fiz a audição numa tenda do lado de outras pessoas fazendo audições em tendas. Então eu tava cantando em cima de outras pessoas cantando. Quase deu. Se você puder, Melinda, deixar nossa TV aí. Quando bateu Ela eu fiquei engasgou. brava. Ela ficou brava, ficou nervosa, mas X Factor cagou Não, aí assim, na desculpa, produção, na se produção. fosse enfim, talvez vocês deram o melhor de vocês, mas assim, pra mim realmente foi difícil. Mas aquelas, né, que Tá, tenta você tá bem? remediar né, a situação. Ai, engasguei. Muda de O assunto. cara, eu nem sei quem é, ele falou, eu lembro que mudou e a audição ia ser dentro de um lugar, só que tinha tanta gente faltando ainda, que eles tiveram que remediar o bagulho e fazer a audição ali mesmo. Então, eu lembro que eu fiz a audição escutando o povo esbravejar notas muito agudas e eu não sou essa pessoa. Eu nem lembro a música que eu cantei, eu acho que eu cantei But you're so hypnotizing, you've got me laughing while I sing, you've got me smiling. Eu acho que eu cantei essa música. Aí ele Catch falou, Me. Catch Me, da Demi. Daí ele pediu pra eu cantar em português, eu não lembro qual que eu cantei. Não lembro. Será que você Mas não eu tinha lembra? preparado alguma. Aí eu cantei, e aí ele me parou no meio e falou assim, sua voz é ok. Mas a gente não tá precisando disso agora. Obrigado. Aí na hora eu fiquei tipo assim, nossa, não é uma coisa que você se fala pra alguém, né? Mas tá. Uhum. Aí eu saí assim, fui embora, beleza. E aí na semana depois eu postei um cover, já tinha postado um cover não, uma música que eu tinha escrito pra Lauren. E o pai da Lauren mostrou pra ela. E ela respondeu, falando, wow, you have such a beautiful voice, tem uma voz tão linda, não sei o quê. Naquela hora, a Lauren ter falado isso pra mim, eu fiquei, mano, foda-se, X Factor, tá ligado, mano? A Lauren. A Lauren Horeg pra mim, que minha voz é linda. E aí, eu meio que me segurei nisso, isso foi um incentivo pra mim, e dos fortes, assim, eu continuei fazendo meus covers, e meu canal continuou crescendo, e até eu receber essa ligação, tanto que eu não acreditei, assim, quando eu recebi, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né, Globo. Não vou acreditar, do nada, Globo. Você achou que era trote? Achei. E me ligaram muito. Até falar, gente. Aí ligaram pra um cara que tinha um contato comigo na época e falou, mano, estão me ligando. Acho melhor você atender, acho que é real. Aí eu, puta que pariu. E eu tava com um pouco de medo também. Então, era uma mistura de medo, porque
Lembra que eu falei que eu tinha na minha cabeça, eu não queria viver naquelas 4 paredes, mas eu achava que eu tinha que viver. Sim, você ainda não tava totalmente liberta. Não tava. E isso foi o maior problema pra mim. A minha sexualidade não foi o problema pra mim. Foi lidar com o fato de eu ser uma cantora secular. Sim. Foi um problema pra mim. Tanto que na sua inscrição lá do The Voice De passou ser, tudo sobre de ser uma seu cantora namoro. do mundo. Esse era o meu problema. De ser uma cantora secular. Mundana. Porque o meu propósito era cantar para Deus. Falar sobre Deus. Então, eu achava que eu tinha essas limitações. E até eu conseguir me desvincular. Aí, quando eu fui pro The Voice, tanto que, tipo... Pô, fui pro The Voice com puta medo, toda... O que você cantou na audição? Você lembra? Deixe-me ir, de 1 quilo. Foi em 2017, eu cantei Deixe-me ir, que era o meu cover na época, era o que tava dando melhor, assim. Acho que foi por isso até que eles talvez tenham se interessado. Você acha que foi uma boa escolha? Por mais que eu não tenha cantado bem... Não, eu não tô Eu acho falando que- isso. não, Você mas eu acho você que cantou foi. bem. Eu acho que foi porque era a música que... Eu quase que fui com uma estratégia das músicas que eu ia cantar, assim. Porque eu queria muito... E eu queria muito que desse certo de eu cantar as músicas que eu queria cantar. Porque era meu maior medo, era falar, meu Deus, eles vão colocar eu pra cantar umas músicas nada a ver. E eu estava fudida. Eu vou estar fudida. Porque Elis Regina, tá ligado? não, sim, eu ia tentar dar Incrível. o meu melhor, mas assim, não era o que eu escolheria. E assim, quando eles me deram essa liberdade de escolher as músicas, assim, eu fiquei, nossa, graças a Deus. Na minha audição, tem uma primeira audição antes da TV, eu já cantei Deixe-me ir. E na audição da TV, todas as apresentações eu ficava com algum problema, me dava ansiedade. A Luana tá aqui de prova até ontem, antes de fazer algum show importante, alguma coisa grande. A Luana sempre acompanhou sua trajetória? Não, nessa época do The Voice, não, mas assim, é porque é uma coisa que perdurou por muito tempo, assim. Inclusive, eu tô curiosa pra ver como vai ser os shows pós-pandemia. Pra ver se melhorou isso? Pra ver se isso ainda é uma questão, assim, sendo bem honesta. Mas o The Voice, pra mim, quando eu tinha que cantar... Porque na igreja, cantar no púlpito da igreja, eu não ficava pensando, tipo, as pessoas estão aqui me olhando e me vendo cantar. Elas estavam ali por um outro propósito também, não era exclusivamente ver a Dai cantar. Era, sei lá, adorar a Deus. E ali, eu tava literalmente numa posição onde era o Brasil inteiro olhando pra mim. E eu ainda tinha que lidar com a situação de que as cadeiras iam ou não virar pra mim, dependendo de quão boa eu era. Isso pra E mim quem era tava o sentado na fucking cadeira caos. não era qualquer Lulu um, fucking tá ligado? Santos, Ivete Sangalo. Ivete fucking Santos. Galo. Ivete fucking Sangalo, Carlinhos fucking Brown e Michel fucking Teló. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande que eu não sabia, assim. E eu fui por muito incentivo da minha mãe e dessa minha ex-namorada, assim. As pessoas ao meu redor falaram, você tem que ir, você não pode deixar passar uma oportunidade dessa. Eu falei, cara, mas isso não é o propósito de Deus pra minha vida, eu acho, porque se eu for, vou ter que lidar com não sei o quê. E aí eu fui. E no que eu fui, eu realmente lidei com as minhas inseguranças de perto, assim. Eu lembro que antes de subir no palco, meu nariz sangrava, assim, de tanta ansiedade. E eu subia todas as... E eu não sabia que eu ia tão longe. Eu juro, eu achava que eu não ia passar da primeira. Tanto que o Lulu demorou pra virar, assim. Aí eu vi que eu entrei no palco, subi no palco com falta de ar. E eu ia cantar um rap que eu precisava de ar pra cantar. Preciso de ar. Sim, é muita palavra. É muita palavra. Por segundo. E aí eu não conseguia dar o meu... eu dei o meu melhor que eu pude naquela Dai, daquele estado. Era o melhor que ela conseguia. Mas a Dai, olhando hoje, falou, bosta, mano. Eu podia tanto ter feito melhor.